Fala, concurseiro! Hoje nós vamos para a introdução propriamente dita. A missão da aula de hoje é que você saia ao término sabendo fazer uma excelente introdução, ou seja, nota 10. Isso com base no que eu já aprendi em prova, já passei para alunos, eles já comprovaram que realmente funciona. Então vamos trabalhar aqui o modelo, em seguida várias redações práticas, várias introduções em que tiveram nota 10, em que os alunos conseguiram organizar de uma forma bem precisa. Então vamos lá. Aproximadamente 5 linhas e 2 períodos. Iremos trabalhar essa estrutura. Como fazer a introdução? Eu vou trabalhar esses 4 pontos primeiro, muito importantes, de forma breve, e já iremos ali para a prática diretamente. O recorte seria a contextualização, que poderia ser no mundo ou no Brasil. 90% das redações que eu fiz estavam aqui no Brasil. Teve redações, a exemplo do TJ de Brasília, que eu comecei com no mundo. O tema, você tem que repetir o tema. Se for uma pergunta, você já responde a pergunta. Responde se for pergunta. Do ponto de vista, iremos trabalhar duas ideias aqui para você criar o seu ponto de vista. A primeira é ter um verbo. Primeira observação. E esse verbo ele tem que trazer a ideia de positividade ou a ideia de negatividade. Então, se eu sou o contrário, então aqui vai ser prejudica, vai ser contraria, algum verbo que dá uma perspectiva negativa. Se for positivo, eu vou colocar aqui beneficia, ajuda, colabora, contribui. Outra informação é algo genérico, é uma generalização. Quais tipos? Sociedade, país, coletividade e assim por diante. Nação. Isso aqui vai ficar mais nítido lá na frente. Os argumentos, que seria para a defesa, do seu ponto de vista, os argumentos seria para a defesa do ponto de vista. Nós iremos escolher por áreas. Como assim por áreas? Saúde, educação, economia, segurança pública. Então, só para dar uma reforçada rápida aqui, o ponto de vista ele vai ser por meio do meu verbo e por meio de uma generalização. Meus argumentos, o ideal é que eles sejam por área. Nem sempre vai dar para fazer isso, mas 90% ou mais dos casos nós vamos conseguir trabalhar por áreas. O recorte, que seria o contexto da redação, pode ser no mundo ou no Brasil. Há situações em que a redação é tratada lá na Europa, é tratada lá nos Estados Unidos, é tratada diretamente no estado de Rondônia. Então, nesses casos, você vai trazer no estado de Rondônia. Raramente isso acontece. Pela minha experiência de prova, pela experiência dos meus alunos, a maioria ou é no mundo ou no Brasil. Tema. Você vai repetir o tema. Se for uma pergunta, você repete ele de forma a responder. Próximo slide. Vamos para o modelo de redação. Primeiro, a gente trabalhou aqui o recorte. O que seria o recorte? Se é no Brasil ou se é no mundo. Trouxemos aqui o tema, um verbo, ponto de vista. Nesse contexto, pode ser discutido o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Agora, vamos ver na prática. Vamos ver na prática como que fica. O tema é a liberação da maconha. Então, no Brasil, o que é isso? O recorte. A liberação da maconha é o meu tema.
Prejudica a coletividade? Isso aqui é o meu ponto de vista. Lembra? Isso aqui é o meu ponto de vista. O que seria o ponto de vista? Um verbo mais uma generalização, que é coletividade. Então, ficou nítido que eu sou o contrário. Então, a liberação da maconha prejudica a coletividade. Nitidamente eu estou contrário. Nesse contexto, de eu já ser contrário, pode ser discutida a evasão escolar, o malefício para a saúde e o aumento da criminalidade. O que seria cada um? Se nós olharmos aqui, esse é o meu argumento 1, que é na área de educação. Aqui nós temos o argumento 2, que é em qual área? Adivinha? Saúde. E nós temos o argumento 3, em que área? Mais voltado aí para a segurança pública. Então, pintando aqui, ó, liberação da maconha é o meu tema, evasão escolar é meu argumento 1. Então, liberação da maconha eu já me posicionei contrário, ou seja, prejudica a coletividade. O examinador ele necessita encontrar um ponto de vista. Só que eu não posso dizer assim, eu sou o contrário, eu sou a favor. Você não pode usar essas expressões. Você vai trazer de uma forma sutil, conforme nós trabalhamos aqui. Então, prejudica a coletividade, está nítido que eu sou o contrário. Então, tema, sou contra. Contra por quê? Argumento 1, evasão escolar. Argumento 2, problema na saúde. E argumento 3, aumento da criminalidade. Então, você viu que nessa pegada fica super rápida, objetiva e simples. Vamos agora para a próxima redação aqui. No Brasil, é o recorte, a liberação da maconha. O que é esse aqui? O tema. Beneficia a sociedade. O que é isso aqui? É uma generalização, né? Seria o verbo mais a generalização. Nesse contexto, qual contexto? Eu já ser a favor. Aqui está nítido. Eu sou a favor. Podem ser discutidos a melhora para a saúde, a diminuição da massa carcerária e a arrecadação de impostos. Então, aqui eu tenho o meu tema, que é a liberação da maconha. Eu já tenho aqui o ponto de vista nítido, claro e objetivo, que é beneficia a sociedade. Aqui eu tenho, já que eu sou a favor, é porque melhora a saúde. Lá no desenvolvimento eu vou desenvolver que, olha, quem tem câncer, quem tem tais doenças. Diminuição da massa carcerária e arrecadação de impostos. Se nós formos aqui fazer um filtro, nós vamos perceber o seguinte. Melhora para a saúde é meu argumento número 1. Isso aqui é na área da saúde. Diminuição da massa carcerária é meu argumento número 2. Isso aqui está voltado para a segurança pública, né? Presídios. Então, segurança pública. E eu tenho meu argumento de número 3, que é voltado para a área de economia, finança. Essa ideia de área ela não é tão engessada. Ora vai parecer economia e finança, ora vai parecer cultura e social, mas você não tem que se apegar a essa classificação. Você tem que se apegar ao seguinte, olha, uma coisa é diferente da outra porque são contextos diferentes. São situações, são áreas diferentes. Essa é a moral que você tem que ter aqui. Trazer exemplo aqui de uma introdução nota 10. Esse aqui foi meu aluno, PM do Goiás, ele fez 100%. O tema era o seguinte, o tempo gasto na internet é prejudicial ou uma necessidade no mundo contemporâneo? Lembra que o recorte é no mundo? Só que como a própria redação trouxe no mundo contemporâneo, o que ele fez? Somente adaptou. Então, nada fora da curva aqui. Então, aqui é o recorte, no mundo contemporâneo. O tempo gasto na internet, lembra que nós acabamos de trabalhar, quando for uma pergunta, você vai responder ela de forma... Você vai trazer o tema de forma a já dar a resposta? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Ele já trouxe. Perguntava, é prejudicial ou é necessário? Ele trouxe falando o seguinte, o tempo gasto na internet é uma necessidade. Então, ele já me respondeu diretamente. E ele ainda reforçou. E causa benefício à sociedade, ou seja, beneficia a sociedade. Aqui nós temos o verbo e aqui nós temos o ponto de vista generalizado. Ou seja, está nítido, claro e objetivo que ele é a favor. Nesse contexto, qual o contexto? Ele já ser a favor, pode ser discutido o desenvolvimento de atividade profissional. Opa, atividade profissional vai ser o argumento 1 dele. Em qual área? Trabalho, né?
Educação à distância, opa, bem empregado, muito bom. Aqui é o argumento 2. Em qual área? Educação. E ele trouxe o argumento número 3. Em qual área? Social / cultural, né? Estou fazendo a distinção que ele trouxe. Eu sou a favor, por quê? Melhora para o emprego, melhora a educação, melhora a aproximação cultural. Então ficou claro, simples e objetivo a redação. Vamos aqui para uma revisão rápida. Primeira coisa, nós temos que ter o recorte, né? O que seria o recorte? Se é no Brasil ou se é no mundo. Lembrando que pode ter algum local ou local específico, caso tenha. O que seria o ponto de vista? O ponto de vista nós acabamos de falar que vai ser um verbo mais uma generalização. Sociedade, cultura. E os argumentos nós vamos escolher por áreas. Quais sejam? Saúde, educação, segurança pública, economia e assim por diante.